Bom, eu vou agora falar um pouco sobre como é que se constitui, como que se forma o meu entendimento, com base na psicanálise freudiana, como se constitui, como se constrói uma alma, como é que a alma se constrói, como é que ela se constitui. Então eu vou partir do conhecimento freudiano, da psicanálise freudiana, e vou utilizar aqui como referência a teoria psicossexual que o Freud desenvolveu em sua época e que é um dos pilares da psicanálise, tá? Então, eu entendo que as fases psicossexuais, elas são importantes para termos como referência o nível de desenvolvimento da pessoa, da alma da pessoa, né? Como ela se constitui. Então, Freud desenvolveu e compreendeu que há no ser humano 5 fases de desenvolvimento psicossexual, ou, na minha visão, como eu entendo, na minha experiência, 5 fases importantes, principais e iniciais da formação da alma. Essas fases, elas são importantes porque elas não vão determinar, mas elas vão influenciar em muito na experiência de um adulto. Esses primeiros 15, 20 anos da vida de um ser humano são importantes para que ele crie em si as capacidades necessárias para, como se diz, vencer o mundo, criar a sua própria vida, se sustentar, se conduzir, criar a sua independência, enfim, ou não, ou nada disso, se tornar uma pessoa completamente incapacitada, ferida, impossibilitada de criar sua própria vida, ser independente. Tá? Então vamos lá, vamos falar assim rapidamente das fases, né? Eu entendo que uma fase inicial é a do nascimento. Muitos, eu também acredito que antes do nascimento, dos 9 meses da concepção até o nascimento, e do nascimento até os 3 anos, eu acredito que é de extrema importância para a constituição da alma da pessoa. Porque são nesses momentos, nesses anos, 2 anos, 3 anos e 9 meses, que a criança ela vai ter no outro, ou seja, naquela que gestacionou e naqueles em que essa criança, conviveu, a sua referência de eu. Ela, naturalmente, nas teorias de Freud, o nosso eu, ele é constituído, começa a ser constituído a partir dos 3 anos de idade. E até essa idade, o filhote humano, ele vê nas figuras paternas e maternas a sua identidade. Ele vê e enxerga não o seu próprio eu, a sua própria pessoa, porque não está ainda desenvolvido. Ele enxerga nas ações, reações, nas palavras, nos sentimentos, nos gestos dos cuidadores, pai, mãe, avó, que seja, a sua referência de pessoa. Então, este primeiro momento, esses primeiros 3 anos, vão não determinar, mas vão influenciar em muito a sua autoestima, a sua concepção do que eles acha de si. Porque, como eu falei, o eu dele não está formado, está em formação. E essas informações,
as destes 3 primeiros anos vão tornar-se parte daquilo que vai se constituir depois dos 3 anos, o eu dele. A outra fase seria dos 3 aos 5. É uma fase em que o eu da criança, aquilo que a criança começa a perceber que é próprio dela, que é diferente do outro que está criando ela, e que faz ela se relacionar, ter os seus primeiros relacionamentos sociais, vamos dizer assim, fora de casa, fora, diferentemente do cuidador, da cuidadora. Então, ele já tem, dos 3 aos 5 anos, uma carga de concepção de si herdada pela convivência com o cuidador e a cuidadora. A partir do seu eu, ele já vai ter as próprias experiências que vão se somar a este conteúdo já criado. E essa experiência se dará com outras crianças em um meio social diferente da família, ou somado ao da família, ou daquele convívio dos primeiros anos, outras pessoas que pertençam a esse convívio. A terceira fase seria dos 5 até a adolescência. Então, nós temos aí um reforço do segundo período, porque o eu já está em constituição. Com 5 anos de idade até a adolescência, este eu já está mais fortalecido, já está mais autoperceptivo, e ele começa a interagir, essa criança começa a interagir com mais autonomia, começa a nascer um desejo de ir para o mundo, vamos dizer assim, sociabilizar fora de casa, fora dos primeiros cuidadores, fora dessa primeira relação. Ele busca ter novas conexões relacionais, né? E tudo com esses conteúdos que ele está absorvendo, da gestação, nascimento, 3 anos, 5 anos. Então ele vai para a escola, para a igreja, para a vizinhança, com esses conteúdos, e vai ganhando novas experiências a partir de todo esse conteúdo. E todo esse conteúdo torna-se parte do eu dela, da estrutura psíquica, da alma dela. A outra fase seria a da pós-adolescência, ou seja, depois da maturação sexual, dos órgãos sexuais, tanto da menina quanto do menino, né, na adolescência, que acontece isso na adolescência, chamada puberdade. Depois da puberdade, vem esta fase, essa última fase aí, em que a criança já não é mais criança, já é um pré-adulto, está a caminhos de se tornar um adulto. Então temos aí um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, né? Temos mais ou menos a idade até os 30 anos, 35 anos, um adulto, né? Então, toda essa bagagem, todos esses anos, esses 20 e poucos anos, é a bagagem que a alma, você, tem aí, né? Se nada se modificou, estão todas elas aí, e que são os instrumentos que você tem para se desenvolver no mundo, para você caminhar, criar, relacionar-se com o mundo. E até aí tudo bem, está fácil de entender, né? Se você teve uma criação, boas experiências, boa criação, a sua vida como adulto, na sua vida até antes um pouco jovem e adulto em diante, será positiva. Tudo leva a crer que será uma vida positiva. Agora, a minha questão que eu levanto aqui é: e se você, da gestação, dos
do nascimento aos 3 anos, dos 3 anos aos 5, dos 5 à puberdade e da puberdade até a juventude não teve nenhuma experiência boa, ou algumas poucas experiências boas e a maioria traumatizantes, como por exemplo uma experiência de negligência emocional a longo prazo, ou seja, já na gestação, o feto já sente, nascimento, adolescência, juventude. O que vai acontecer com esse adulto? Ou que experiências podemos esperar de um adulto que teve todo esse período de 20 e poucos anos de forma negativa, desamparado, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, que seja? Como é que é a vida desse adulto? E aí eu te questiono, como é que está a sua vida agora? Você é adulto, você sente que a sua vida é uma vida de prosperidade, é uma vida de felicidade, é uma vida de construção? Não que os problemas não existam, eles existem, mas como é que você supera os seus problemas? De que maneira você passa pelo caminho da vida, superando os desafios que vêm à sua frente? Essa é uma questão que eu te coloco aqui, nesse dia, nessa hora, nessa aula, que seja rápida, e eu te faço essa pergunta: como é que está a sua vida? Se a sua vida não está, se você respondeu de maneira negativa, muito, mas muito provavelmente a sua gestação, infância, adolescência, juventude não foram boas. E se você quiser transformar a sua vida agora, enquanto adulto, é possível. Você quer mudar, você deseja mudar, você está cansado de sofrer, de passar pelos mesmos problemas e nem entender por que passa por esses problemas que você nunca resolve. Então você tem que fazer análise, você tem que ir para as sessões de análise, você precisa rever a sua história, reconstruí-la, saber aonde que começou a grande problemática da sua vida. E eu te faço o convite para você vir, tá? Eu deixo esse vídeo gravado para você, assista quantas vezes você achar necessário e o convite está feito. Se você não está satisfeito com a sua vida e você deseja refazer a sua alma, refazer a sua vida, eu convido você a vir fazer sessões de análise para eu te ajudar. Não vou mudar a sua vida, você vai mudar a sua vida, mas eu vou ajudar você a mudar a sua vida para melhor. Está bem, meu amigo? Está bem, minha amiga? Então tá. Eu aguardo você e até a próxima. Tchau.